O tema da aula de hoje é: as terras do Brasil foram ocupadas. Hoje, a maioria das pessoas vive na área urbana, ou seja, na cidade. O número de pessoas da área rural é bem menor, mas nem sempre foi assim. As primeiras formas de ocupação de espaço já eram bem distintas do que hoje entendemos por campo ou cidade. Feitorias, povoados, vilas foram as primeiras formas criadas por pessoas para se instalarem nos lugares. Tudo começou quando o Brasil foi descoberto. Não podia falar sobre colonização sem antes falarmos sobre como tudo iniciou. Então, tudo começou quando o Brasil foi descoberto e passou a ser colonizado por Portugal durante quase 300 anos. Feitorias, povoados, vilas e cidades foram as primeiras formas criadas pelas pessoas para se instalarem no lugar. E tudo iniciou com as feitorias. Então, as feitorias foram, de certa forma, o início da colonização. As feitorias eram uma espécie de armazém localizado no litoral brasileiro, tendo em vista que toda a nossa colonização iniciou do litoral para o interior, ou seja, era um tempo que existiam embarcações, não existiam carros nem aviões. Então, tudo que chegava à nossa terra era por vias marítimas. Por isso, a ocupação do espaço brasileiro dá-se na região litorânea. Ela ocorre do litoral para o interior. As feitorias estavam localizadas no litoral para facilitar o acesso das mercadorias. Era uma época de extração do pau-brasil. O pau-brasil era o principal produto guardado nas feitorias. Era uma época em que utilizava-se a mão de obra indígena para a extração do pau-brasil. Muitos indígenas eram escravizados para realizarem a extração do pau-brasil para os portugueses. Pau-brasil, uma riqueza da época onde tinha o tronco avermelhado. Por isso, era utilizada como corante, pois do seu tronco era extraído uma tinta de cor avermelhada. Além de ser muito procurado por sua cor avermelhada, usado como tinta para tingir tecidos, o pau-brasil também era utilizado na construção de naus, caravelas e outras embarcações. Porém, não eram apenas os europeus que utilizavam-se do pau-brasil. Os índios também utilizavam o pau-brasil para suas pinturas corporais e para a fabricação de arco e flecha. Por ser uma madeira forte, eram nas feitorias que os portugueses armazenavam as madeiras que deveriam ser levadas para a Europa. A primeira feitoria que existiu nas terras do Brasil foi a feitoria de Cabo Frio, fundada pelos portugueses no ano de 1503 para o comércio do pau-brasil. As feitorias eram ranchos cercados e protegidos por uma cerca de pau a pique
E o que era pau a pique? Pau a pique é uma parede feita de madeira cruzada. Essa aqui, olha. E misturada com barro. Eles usavam esse tipo de construção, esse tipo de cercado, para evitar ataques de indígenas e de animais e assaltos de piratas que levavam as mercadorias da terra, que ficavam guardadas ali. Os portugueses, nessa época, praticavam o comércio conhecido como o escambo. E o que era o escambo? O escambo quer dizer troca. Eles negociavam a extração do pau-brasil com os indígenas. Na feitoria viviam o feitor, os soldados e os funcionários da Companhia de Comércio de Lisboa, capital do Reino de Portugal. Então, quando os navios vinham de Portugal, paravam nas feitorias, recolhiam os produtos e levavam para serem vendidos na Europa. E o que é companhia de comércio? É um grupo de pessoas que formam uma sociedade comercial com a intenção de tratar da compra e da venda do produto. Então, Portugal, para evitar que outros espanhóis, como franceses e portugueses, ocupassem a região, o rei de Portugal ordenou a colonização das terras, que a colonização iniciasse com as vilas no litoral. Colonização significa a ocupação das terras. Martim Afonso de Souza recebeu do rei de Portugal a missão de iniciar a colonização no Brasil, a partir da região litorânea, que no futuro estaria localizado no estado de São Paulo. Em 1532, ele fundou a primeira vila, que recebeu o nome de Vila de São Vicente. Então, aqui termina nossa aula de história, que tem o título As Terras do Brasil Foram Ocupadas. Beijos e até a próxima aula.